Olá, amigos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Em substituição das nossas palestras físicas, por causa da pandemia, então a gente usa agora a tecnologia e estamos colocando todas as nossas palestras no canal da Fraternidade. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para acompanhar as outras palestras, alguns estudos do ESE também que são colocados aí. Então, eu sou o Pablo, vou fazer a reflexão hoje com um tema que chama-se A Campanha da Paz. Esse texto ele está baseado no livro de Chico Xavier, Contos desta e doutra vida. É uma obra que eu também estou utilizando na web rádio Caminho da Paz, todos os dias às 8 horas da manhã. Estou lendo ela na sequência, né? Esse capítulo eu ainda não li na sequência. Vou acabar repetindo na web rádio, mas trouxe aqui para a gente refletir no canal Candeia de Maria também. Então vamos lá. Capítulo 31. Ele começa: Estabelecidos em Jerusalém, depois do Pentecostes, os discípulos de Jesus, sinceramente empenhados à obra do Evangelho, iniciaram as campanhas imprescindíveis às realizações que o Mestre desconfiara. Então aqui foi o momento em que Jesus já não estava mais com eles, né? Voltou, viveu com eles mais um tempo, mas depois de Pentecostes Jesus ascendeu, então não estava mais junto com eles. E eles sabiam que tinham que continuar essa tarefa. Então esse texto de hoje vai falar sobre essas campanhas. Então, primeiro de tudo, eles tiveram que levantar uma moradia, levantar um lugar que eles pudessem trabalhar. Então, entremearam possibilidades, granjearam apoio de simpatizantes da causa, sacrificaram pequenos luxos e o teto apareceu, simples e acolhedor, onde os necessitados passaram a receber esclarecimentos e consolações, em nome do Cristo. Para quem lembra, quem já leu o livro Paulo e Estevão, aqui foi bem no comecinho, quando eles montaram a primeira casa cristã, que foi em Jerusalém. Né? Pode-se chamar que fosse a primeira igreja, vamos dizer assim, né? Mas o primeiro lugar onde os cristãos se reuniam. Foi esse lugar aqui, né? Nesse momento. Então, a máquina de trabalho estava montada. Viram-se defrontados com um novo problema. As instalações do lugar necessitavam expressivos recursos. Então, novamente, eles convocaram uma campanha das pessoas, né? Então, velhos cofres foram abertos, canastras rojaram-se de borco, entornando as derradeiras moedas, e ao lar da fraternidade povoou de leitos, roupas, cadeiras e vasos, tinas enormes e variados apetrechos domésticos. Então aqui começou uma das campanhas dele. Então, como a gente tem hoje a campanha do quilo, a gente faz uma campanha para ajudar uma família, né? A gente reúne esforços e se doa. Aqui essa primeira igreja, esse primeiro lugar que os apóstolos estavam construindo, foram feitos também de campanhas de ajuda da população do lugar. Então aqui eles conseguiram levantar uma humilde estrutura e daí precisavam dos utensílios dentro, dos móveis também. Então, quando eles tinham isso, os filhos do infortúnio chegaram em bando. Então, mais ou menos assim, né? Interessante que eles não sabiam muito bem como que eles iam fazer, se ia dar certo, não planejaram muita coisa. Eles foram montando, foram aparecendo as coisas e quando estava pronta a estrutura, começaram a aparecer as pessoas para eles ajudarem. Olha só. Obsediados eram trazidos de longe, velhinhos que os descendentes irresponsáveis atiravam à rua e engrossavam as estatísticas dos hóspedes. Viúvas, acompanhadas por filhinhos chorosos e magricelas, aumentavam na instituição dia a dia. E enfermos, sem ninguém, arrastavam-se na direção da pousada de amor, quando não eram encaminhados até ali em padiolas, como as marcas da morte que lhes arroxearem o corpo enlanguescido.
Então as pessoas estavam chegando de todo tipo. As pessoas, porque não tinha asilo na época, né? Chegavam as viúvas também com seus filhos, porque o homem sustentava a casa e na época a mulher não tinha emprego, não tinha chance de trabalhar, de conseguir recursos, e essas pessoas ficavam abandonadas. Então eles começaram a chegar nesse lugar para pedir ajuda, para pedir um lugar para ficar. Os hospitalizados, né, iam ser tratados, e aí eles começaram a trabalhar bastante. Então começaram algumas outras complicações da manutenção, né? Que entre amigos eles conseguiram fazer mais algumas campanhas para arrecadar agora remédios, porque chegavam os doentes, então não precisava só as macas, precisava também dos remédios para poderem. E eles continuaram, apelaram para as tribunas, solicitando braços compassivos que lavassem os doentes e distribuíssem os pratos. Então as pessoas iam também para ser ajudadas, né, para ter comida, para ter um lugar para ficar, para ser cuidada da sua doença, e também aproveitavam eles e davam como se fossem palestras, né, faziam uma tribuna e falavam sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. E nessa tribuna, nessa fala, eles já aproveitavam para pedir ajuda, se alguém quisesse ajudar eles a cuidar dos doentes. E muitas pessoas aceitaram. Cooperadores engajaram-se gratuitamente e formaram-se os diáconos prestimosos. Bacana, né? Então eles começaram a ganhar ajuda também das pessoas que se colocaram à disposição ali. E aí começou a aparecer crianças, né? Eles fizeram campanha de leite. E assim, conforme ia surgindo a necessidade, eles iam fazendo as campanhas. Tudo era campanha. Interessante. E daí, olha só quantas outras campanhas eles fizeram. E as novas campanhas raiavam imperiosas. Campanhas do trato da terra, a fim de que as despesas diminuíssem. Campanhas para substituir as peças inutilizadas pelos obsessos, quando em crises de fúria. Campanhas para o auxílio imediato às famílias desprotegidas de companheiros que desencarnaram. E campanhas para mais leite em favor dos pequeninos. Que legal. Então, cada uma dessas campanhas eles foram conseguindo conforme a necessidade. Então, olha que interessante aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 768, ele vai nos dizer assim, ó, que homem nenhum possui faculdades completas. Nós precisamos um dos outros. Isso está na lei da sociedade. Então, aqui o que é interessante? Cada um ali contribui na campanha que sabe. Quem sabe mexer com a terra, quem consegue consertar os objetos. Então, cada um é necessário para que a gente aprenda junto e evolua junto, né? Tem um livro aqui que eu também estou lendo, que é interessante, que chama-se União e Unificação. E nesse livro ele traz aqui em relação as diferenças das pessoas, né? Então ele vai dizer que assim, ó, que as faculdades incompletas que ainda ostentamos não se apresentam, não são apenas intelectuais, mas também as morais e afetivas. E isso nos faz providencialmente diferentes. Tomando o núcleo familiar como exemplo, encontraremos reencarnados em uma mesma família espíritos diferentes e áreas diferentes de conhecimento, assim como detentores de conquistas diversas no campo do sentimento. Há aqueles que se destacam pela paciência, em contraste com os mais ansiosos e impulsivos. Olha que interessante. Então a gente percebe que na mesma família, ou até mesmo um próprio casal, um é mais paciente, o outro é mais ansioso. Os que são dotados de significativa coragem inspiram os mais temerosos e inseguros. Olha o equilíbrio. E ainda com os que têm grande amorosidade, contagiam os corações mais endurecidos. Então um sempre está ali para ajudar o outro dentro de uma família. Então, se a gente está aqui para evoluir, é aprendendo um com o outro. Aquele aprender a ser mais paciente, o outro que é tão muito paciente aprender a ser um pouco mais rápido, né? Mais ágil. Então, sempre todos nós temos algo para ensinar um com os outros. Então, aqui a gente está falando também da importância do bom relacionamento de grupo.
entre nós como família, entre nós como grupo da casa espírita, entre nós como grupo do nosso ambiente de trabalho, com os nossos vizinhos, né? Então, todas essas relações são próprias para nos ajudar a melhorar em alguns aspectos, porque nós somos incompletos ainda. Então, nessas relações, a gente está criando muros ou pontes, né? Então, a gente deve refletir. E quando acontece uma dificuldade, a gente tenta contornar, tenta ser tolerante, tenta ser paciente, ou a gente já constrói um muro, fecha a cara, já se contradiz, já fica brabo. Isso é uma reflexão importante. Então, no nosso texto aqui, várias pessoas participaram das campanhas, são pessoas diferentes, com qualidades já diferentes, que ajudam naquela área que ela já tem mais habilidade, né? Então, os apóstolos estavam lá já todos trabalhando, já criaram esse grupo, mas entre eles também tinham problemas. Então, no livro dos Espíritos, novamente, ele vai dizer assim de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta é destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. Eu estou dizendo isso porque na final dessa resposta ele vai dizer assim, ó, que ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, como é importante, né, a gente, como é que o Espiritismo desconstruía o materialismo? Só uma pessoa não faria isso. Nós temos que fazer isso em grupo, como irmãos, né? E um com o outro, com ajuda um do outro. E aqui, olha só, eles estão aqui todos juntos como voluntários e começaram a ter problemas. Ele vai citar aqui, ó. Entretanto, se os apóstolos do Mestre encontravam relativa facilidade para assegurar a manutenção da casa, reconheciam-se atribulados pela desunião, que os ameaçava terrível. Fugiam da verdade. Olha só. Levi criticava o rigor de Tiago, filho de Alfeu. Tiago não desculpava a tolerância de Levi. Bartolomeu interpretava a benevolência de André como sendo dissipação. André considerava Bartolomeu viciado em sovinice. Ele achava que ele era mesquinho. Se João, muito jovem, fosse visto em prece na companhia de irmãs caídas em desvalimento, diante dos preconceitos, era indicado por instrumento de escândalo. Já julgavam ele, os próprios companheiros dele. Se Felipe dormia nos arrebaldes, levando agonizantes desfavorecidos de arrimo familiar, regressava sobre a zombaria dos próprios irmãos que não penetravam a essência das atitudes. Então, se eles que viveram com Jesus, eram os apóstolos, tinham essas dificuldades, imagina nós, os nossos grupos hoje, familiares, de trabalho, grupos espíritas ou grupo que a gente é voluntário. Será que não acontece isso também? Com o tempo, né, geraram conflitos, despechos, queixumes, cooperadores insatisfeitos com as próprias tarefas invadiam atribuições alheias. Então eles começavam a atrapalhar um serviço do outro. Isso começou a transparecer para as pessoas que iam lá para ser atendidas, né? As pessoas estavam lá para ser ajudadas, começaram a perceber que eles estavam se brigando, que eles não estavam mais se entendendo, provocando atritos e consequências amargas. Então, começaram a ocorrer bate-bocas, discussões, né, que até azedaram o ambiente. Então, o fel na intimidade e desprezo por fora, o público que seguia de perto as alterações e as desavenças. E aí Pedro, que era o líder lá, começou a ficar preocupado. Esmerava-se Pedro no sustento da ordem, mas em vão. Aconselhava serenidade e prudência sem qualquer resultado encorajador. Por fim, cansado de brigas que lhes desgastavam a obra e a alma, propôs reunissem-se em oração em benefício da paz. O grupo passou
a congregar-se uma vez por semana, com semelhante finalidade. Olha que interessante aqui. Então ele percebeu que estava faltando desunião entre eles. E ele teve a ideia, então pessoal, vamos nos reunir uma vez por semana e vamos rezar junto, para ver se a gente consegue se unir, deixar de brigar, tentar se entender melhor. Então aqui ele estava criando um grupo de harmonização, a gente chama, Allan Kardec chamava, que é um grupo que é o mesmo que a gente pode fazer na nossa casa, por exemplo. Seria o Evangelho no lar. Uma vez por semana, os familiares se encontram no mesmo horário, faz uma leitura edificante, uma leitura do Evangelho, faz um comentário. Então, estão estudando, estão comentando, né? Estão contando às vezes alguma coisa que aconteceu durante a semana, que tem relação às vezes com o texto, né? E ali estão evitando alguns problemas. Porque se as pessoas sempre estão conversando, pelo menos uma vez por semana, elas estão mantendo a conversa em dia, elas sabem que aquelas preocupações que um tinha com o outro ali não são verdades, e que como a conversa está em dia, eles estão sabendo o que um outro está fazendo, não vai acontecer de eles fazer algo e a pessoa não souber e achar que está fazendo errado, achar que ele está fazendo de uma forma que não deveria, porque eles estão se encontrando junto para se reunir, né, para conversar sobre as coisas. Então é importante que em nossa casa nós tenhamos esse momento, no nosso grupo espírita nós tenhamos esse momento, nas empresas geralmente já tem esse momento, que são as reuniões, onde as pessoas vão se conhecer melhor, vão manter a conversa em dia, vão manter todo mundo informado sobre as coisas, sobre o que está acontecendo, e daí assim a gente vai criando uma reunião de ideias, a gente vai pensando bem parecido, e a gente vai na mesma direção, né? Como se fosse um barco, e cada membro do grupo tem um remo, né? E todos temos que remar para a mesma direção, para o mesmo lado. Se cada um remar para um lado diferente, daí a nossa família, o nosso grupo não vai para frente, não vai na direção correta e começam uns desentendimentos, porque um começa a perceber que o outro está remando de uma maneira errada. Então, transcorridos 6 meses sobre a prece, né, sobre essa atividade deles, apesar disso, né, desse tempo, as contendas ainda prosseguiam. Só isso não resolveu, mas garanto que ajudou muito esse momento de prece que eles estavam tendo, né, uma vez por semana. E aí, transcorridos 6 meses, a prece em conjunto, em uma noite de angústia, em que Simão implorou, mais intensamente comovido, com a inspiração do Senhor. Os irmãos sensibilizados viram-no engasgado de pranto. O companheiro fiel, rude por vezes, mas profundamente afetuoso, mendigou ao auxílio da divina misericórdia. Reconhecia a edificação do Evangelho comprometida pelas rixas constantes, esmolava assistência, exorava proteção. Então ele estava preocupado com um trabalho tão bonito que eles tinham conseguido fazer, tantas coisas que eles já fizeram, que fosse comprometido. Que é o que pode acontecer na nossa casa espírita, que pode acontecer na nossa família. Quantas famílias se brigam, se separam por falta de conversa, por falta desse momento. Então ele estava preocupado que toda essa coisa bonita que eles estão fazendo, isso ia se perder do jeito que estava indo. Então ele fez uma prece sincera, pediu a Deus, né, pediu a Jesus. Olha só o que aconteceu. Quando o ex-pescador parou de falar, enxugando o rosto, molhado de lágrimas, alguém surgiu ali dentre eles, como se a parede à frente se abrisse sobre por dispositivos ocultos para dar passagem a um homem. A luz mortiça que bruxuleava no velador, Jesus, como no passado, estava ali, rente a eles. Era ele, sim, o mestre, mostrando o olhar lúcido e penetrante, com os cabelos desnatrados, a nazarena melancolia indefinível, na face calma, ergueu as mãos num gesto de bênção. Pedro gemeu, indiferente aos amigos que o assombro empolgava. Senhor, compadece-te de nós, os aprendizes atormentados.
Que fazer, mestre, para garantir a segurança de tua obra? Então, eles pediram, Jesus apareceu, né, se materializou ali, e eles aproveitaram para tentar que eles ajudassem eles a resolver aquela questão. Olha o que Jesus vai dizer. Perdoa-me sem o coração fatigado deste todo. Simão, respondeu Jesus, sem se alterar. Não me esqueci de rogar para que nos amássemos uns aos outros. Lembra que Jesus falou lá que meus discípulos, né, serão conhecidos por muitos se amarem? Ele está lembrando aqui de novo. Senhor, tornou Cefas, temos realizado todo o bem que nos é possível, segundo o amor que nos ensinaste. Então ele está dizendo assim, que a parte deles no bem eles estão conseguindo fazer. Estão fazendo o certo, né? Mas só isso não é o suficiente. Nossas campanhas não descansam. Né? Então, criando campanha atrás de campanha, estão conseguindo ajuda, as pessoas estão se engajando. Temos amparado em teu nome os aleijados e os infelizes, as viúvas e os órfãos. Estão ajudando toda a gente. Então está dizendo assim, poxa, o que está errado, né? Se nós estamos conseguindo, nós estamos trabalhando, fazendo nossa parte, e mesmo assim está acontecendo isso. Daí ele começa, né? Sim, Pedro, todas essas campanhas são aquelas que não podem esmorecer, para que o bem se espalhe para o futuro do céu na terra. No entanto, urge saibamos atender a campanha da paz em si mesma. Então ele está sugerindo, se eles fizeram campanha para tudo isso, e as pessoas se mobilizaram, todo mundo deixa o que está fazendo e vai lá e ajuda, doa um pouquinho, né? Todo mundo faz a sua parte, por que não então não fazer uma campanha da paz? Será que não dá certo? É uma ideia interessante, né? A gente faz campanha para todas as coisas, por que a gente não sugerir então uma campanha da paz para os nossos grupos? Todos aqueles que a gente participa. Senhor, esclarece-nos por piedade. Que campanha será essa? Então ele não entendeu. Né? Ele estava pedindo ajuda para entender. Tá, mas então na prática, né? Explica direitinho o que é essa campanha. Jesus, divinamente materializado, espraiou o olhar percussiente na diminuta assembleia e ponderou triste. O equilíbrio nasce da união fraternal e a união fraternal não aparece fora do respeito que devemos uns aos outros. Olha que importante agora. Porque olha só, todos nós reencarnamos para nos unirmos uns aos outros e a Deus por meio de edificações e virtudes. E para isso ele está dizendo que temos que ter o respeito um para o com o outro. Essa é a questão. Então, sem o respeito, primeiro de tudo é o respeito, a gente não vai se equilibrar e não vamos conseguir a harmonia. Por mais campanhas que a gente faça, por mais voluntariado que a gente faça, se a gente não tiver o respeito pelo nosso irmão que está nos ajudando, não vai dar certo. Ninguém colhe aquilo que não semeia. Conseguiremos a seara do serviço, conjugando os braços na ação que nos compete. Conquistaremos diligência, aplicando os olhos no dever a cumprir. Obteremos a vigilância, empregando criteriosamente os ouvidos. Entretanto, para que a harmonia permaneça entre nós, é forçoso pensar e falar acerca do próximo, como desejamos que o próximo pense e fale sobre nós mesmos. Então aqui uma parte bem importante para a gente refletir. Então ele quer dizer assim, que esses problemas são causados porque a gente está pensando e falando do próximo coisas que nós não falaríamos ou não gostaríamos que falassem de nós ou sobre nós. Então aqui é importante se atentar nesse caso, né? Tanto na família, na casa espírita, no trabalho, em todas as nossas relações. Que é aquela questão, estamos criando pontes ou muros? Nesse momento que eu começo a falar, criticar outras pessoas, eu estou criando muros.
não pontes. Então, se você acha que você não falaria quando fosse você, então, e ante o silêncio que se passava profundo, o mestre rematou: Irmãos, por amor aos fracos e os aflitos, ele está dizendo aqui, aos deserdados e aos tristes da terra. Então, assim, por amor às pessoas que eles estão ajudando para que aquilo ali não acabe, que é o nosso caso, por amor às pessoas que a gente pode ajudar, por amor a todas as outras pessoas que convivem com a gente, que esperam por nós a luz do reino de Deus. Então, assim, todas as pessoas que estão ali para receber ajuda, que depende deles, né? Que depende daquele serviço, façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua. Olha só, Jesus se materializou para resolver um problema de relacionamento entre eles, para dizer que começando pela caridade da língua, começando para o que eu vou falar, para me cuidar com o que eu vou falar para as pessoas, para me cuidar com o que eu vou comentar, para cuidar o que eu vou falar, para não gerar problemas, porque senão eu vou construir muros. E a gente tem que agregar. Então, nesse momento, principalmente a gente está vivendo de pandemia, onde a gente acaba, alguns grupos estão afastados, outros grupos mais unidos, que são as famílias convivendo mais tempo juntos, nós temos que construir pontes, temos que agregar, não separar. Então, se a nossa fala não vai agregar, não vai ser para beneficiar ninguém, para juntar as pessoas, que a gente então se abstenha, que ele está dizendo. Que a gente reflita antes. Será que eu falaria isso se fosse para mim? O que eu vou falar vai ter alguma contribuição? Então isso é importante, né? Então, como a gente ainda está aprendendo, a gente está passando por um momento de evolução, depende só de nós. Então, a gente orar e vigiar, né? Então, esse vigiar seria o vigiar no que eu vou falar também. Isso é importante. Então, ver filmes edificantes, ler livros edificantes, ter conversas edificantes, para que quando eu vou falar, provavelmente eu vou falar coisas edificantes. Vou falar coisas boas, vou ver o lado positivo das pessoas. Importante essa reflexão. Então, que nós todos façamos a campanha da paz. E que a gente sempre lembra que existe a campanha da paz também, porque a gente tem que trabalhar. A gente não vai trabalhar só na campanha para ajudar os outros, na campanha da caridade. A gente não vai só estudar. A gente tem que fazer a campanha para os nossos grupos. A campanha da paz que está no nosso a própria família precisa estar em paz, para que a gente fique em paz. Então, quando as coisas não estão dando certo, não é culpa de uma pessoa só, é culpa de todo o grupo. Que todo o grupo não está harmonizado, todo o grupo não está fazendo a campanha da paz. Da mesma força que se dedica à campanha da paz para construir uma coisa, para fazer arar uma terra, para conseguir doações, as pessoas não se dedicam tanto para fazer a campanha da paz, para falar menos, para falar só quando há necessidade, para falar coisas boas. Se a gente conseguisse fazer o mesmo esforço, garanto que esses problemas diminuiriam bastante. Mas é uma ótima reflexão. Isso está então no livro Contos desta e Doutra Vida, capítulo 31. Então essa é essa nossa reflexão de hoje. Espero que tenham gostado. E se inscreva então no nosso canal para acompanhar as outras palestras ou assistir as palestras que já estão no canal. Muito obrigado pela atenção e tenham todos uma boa noite.